Olá! Hoje nós vamos fazer a aula 2 da Antropologia da Mulher na visão de Edith Stein. A aula 2 é a estrutura da pessoa humana. Então eu vou apresentar o plano para vocês. Primeiro eu vou dar uma resposta à pergunta que eu fiz na aula 1. Depois eu vou falar da fenomenologia e do método que Edith Stein usa para entender qual é a estrutura da pessoa humana. Aí vou apresentar a estrutura do ser humano e o modo como essa estrutura se organiza na mulher, porque a estrutura se organiza de modo diferente no homem e na mulher. Então, começando, em resposta à pergunta 1, né, a primeira pergunta da aula 1, nós podemos entender a diferença entre a visão do movimento feminista e a visão de Edith Stein a partir do contexto do contexto social. Se nós, em todas as culturas, a mulher sempre teve uma posição de submissão em relação ao homem. E isso vem de uma mentalidade de que a natureza da mulher é diferente, mas inferior. As mulheres eram comparadas, a sua natureza, com a natureza das crianças e dos doentes mentais, isso ainda no século XIX. Então, essa mentalidade repercute em hábitos e costumes na vida social. E isso vem, historicamente, desde sempre. Um exemplo disso é que o direito ao voto, o reconhecimento da mulher como cidadã, o primeiro país em que reconheceu foi a Nova Zelândia em 1893. O Brasil só em 1932. Então a gente vê que essa visão repercute em costumes e hábitos onde há uma relação de submissão da mulher em relação ao homem. E por isso é compreensível a visão do movimento feminista que busca negar as diferenças entre o homem e a mulher. Se essa diferença era vista como inferior, quer dizer, se a natureza da mulher é diferente, mais inferior, então a diferença acaba sendo, ela se assemelhando a uma inferioridade. Então, para acabar com essa inferioridade, com essa desigualdade, é preciso negar a diferença. E daí a visão do movimento feminista. O valor da mulher, então, para o movimento, seria encontrado negando a diferença e assemelhando ela ao homem. Já Edith Stein vai afirmar que o valor da mulher se encontra na especificidade do ser feminino e da sua vocação própria. É impossível negar, ela fala, pela constituição do ser humano, que existe uma diferença entre o homem e a mulher. Então ela vai encarar essa questão do ponto de vista antropológico. Então essa é a resposta da pergunta da aula 1. Então quando a gente fala que Edith Stein vai enfrentar essa questão do ponto de vista antropológico, o que a gente quer dizer com antropológico, antropologia? Antropologia, ela busca responder quem é o ser humano, como ele é constituído, qual é a sua natureza e qual é a sua essência. É isso que Edith Stein vai buscar a partir do método fenomenológico. Vocês lembram que na aula passada eu apresentei a palavra fenomenologia, que é constituída por duas palavras, fenômeno e logia, e significa a reflexão daquilo que se mostra. Então essa busca, quando a gente quer conhecer um objeto, a gente busca deixar que ele se mostre, apareça na forma como ele aparece para a nossa consciência. Russell, que é o pai da fenomenologia, ele cria então esse método e ele afirma que para captar, para a gente conhecer a essência de uma coisa, a gente precisa ter uma atitude específica, que ele chama de suspensão ou epoquê. O que é isso? Suspensão. Eu preciso ter um olhar livre, de entrar de mãos vazias, como ele fala, diante daquilo que eu quero conhecer, livre de preconceitos, livre de teorias, livre de visões do senso comum. Eu preciso estar aberto e me submeter ao objeto, uma submissão cognitiva ao objeto, para deixar que ele se manifeste na sua forma essencial para mim. Então, deixando de lado, em relação ao ser humano, todas as teorias, tudo aquilo que a gente ouve no senso comum, né? A gente pode pensar hoje nas teorias, né, em relação à mulher, em relação ao gênero. Vamos suspender tudo isso e vamos tentar entrar em contato com o fenômeno humano e mostrar como ele se apresenta para nós na sua essência. É isso que Edith Stein vai fazer. E Edith Stein fala, então, que para conhecer o ser humano, eu preciso fazer um mergulho na própria interioridade. A gente precisa
compreender as nossas próprias vivências. Ela fala, se eu quiser compreender o que é o ser humano, eu preciso me colocar de modo mais vivo possível na situação onde eu faço a experiência do seu ser. Ou seja, daquilo que eu experimento em mim mesma e daquilo que eu experimento no encontro com os outros. E toda a investigação dela vai ser a partir desse mergulho na própria interioridade. E aí ela vai então analisar as vivências. O que são as vivências? A vivência os nossos atos, os atos humanos registrados na consciência. É o ato que se manifesta de modo essencial. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês e aparece um passarinho na janela, eu paro e olho para o passarinho, eu percebo o passarinho. Perceber é uma vivência, é uma capacidade universal que todos os seres humanos têm. Então, a essência do ato é o perceber. Depois tem o conteúdo da percepção, que no meu caso é o passarinho, mas eu posso perceber outras coisas, posso perceber uma pessoa, perceber uma árvore, perceber um barulho, enfim, a vivência é aquilo que permanece, aquela estrutura que permanece universal, é a essência. Então a gente coloca em suspensão o conteúdo daquela vivência para ficar apenas com o ato, isso é a vivência. Então Edith Stein vai identificar que existem diferentes vivências. O sentir raiva, por exemplo, é uma vivência, ou sentir alegria. Todo ser humano sente raiva ou alegria. Quando a gente vê alguém com raiva, a gente identifica imediatamente que está com raiva. A raiva, o conteúdo daquela raiva pode variar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, o conteúdo não faz parte da vivência ou da essência, porque ele varia. Mas qual é a vivência? O sentir raiva, né? Então ela vai descobrir que existem diferentes vivências. Imaginar, refletir, pensar, sentir, né? Qualquer tipo de emoção e todas as nossas percepções auditivas, visuais, tudo isso são vivências, capacidades humanas universais. Então, fazendo uma análise das vivências, Edith Stein percebe que elas são de diferentes naturezas. Existem vivências corpóreas, de acordo com seu conteúdo, vivências psíquicas e vivências espirituais. Eu vou explicar cada uma delas. Essas vivências, elas falam então das 3 dimensões constitutivas do ser humano, que é o corpo, a psique e o espírito, né? O que é o corpo? O que são as vivências corpóreas? Elas são as vivências ligadas aos 5 sentidos, né? Que tocam o corpo, que passam pela mediação do corpo. Então, a audição, o tato, o paladar, o olfato, está ligada, então, às vivências corpóreas. A dimensão psíquica está relacionada às emoções e às nossas pulsões. Então, são situações, são emoções que nos acontecem, das quais nós não temos controle. Uma situação, por exemplo, de atração ou repulsa. Quando a gente encontra com alguém, imediatamente a gente pode sentir simpatia ou antipatia por aquela pessoa. E isso nós não controlamos, é algo que nos acontece, são emoções que nos tomam. E isso então é a psique, a dimensão psíquica. A dimensão do corpo e da psique está relacionada, ela tem em comum a mesma dimensão dos animais, dos seres vivos e dos animais. Já a terceira dimensão, que é o espírito, é a dimensão que nos distingue propriamente como humanos, que está ligado ao intelecto e à vontade, a nossa capacidade de refletir, de avaliar, de tomar decisões livres de forma responsável, né? Porque quando a gente fala das vivências e da nossa da consciência, porque nós nos damos conta daquilo que vivemos, nós somos capazes de refletir, avaliar e tomar uma posição em relação a isso. Então essa é a diferença que nos distingue dos animais. E apesar dela diferenciar, de Edith diferenciar essas 3 dimensões, ela enfatiza, e isso é muito importante, que o ser humano é um todo único, integrado. Não dá para falar que eles são partes isoladas, né? Então essas vivências, elas acontecem de uma forma totalmente integrada e ao mesmo tempo em cada situação que nós vivemos no cotidiano.
Se a gente pegar, por exemplo, a situação do passarinho que eu vejo na janela, se a gente for tentar identificar essas dimensões, a dimensão da percepção, né, tá ligada ao corpo, a minha capacidade de ver, de ouvir, de perceber esse passarinho, mas ao mesmo tempo já vem a psique, né, uma reação, que eu posso sentir que esse passarinho, o canto dele é agradável, me lembra a infância, que gostoso um passarinho na janela. É uma reação de aceitação, uma reação de atração em relação a essa situação. Ou eu posso ouvir o passarinho, estou trabalhando e me vem, que passarinho chato, ele está atrapalhando o meu estudo, ele está atrapalhando minha concentração. Então isso é da dimensão psíquica e acontece ao mesmo tempo. E aí a dimensão espiritual, que decisão eu tomo a partir desse contato com essa realidade? Então, se o passarinho está me atrapalhando, eu posso dar vazão a essa minha reação e ir lá e espantar o passarinho, né? Então isso é uma decisão do espírito. Ou eu posso, que agradável, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou escutar, contemplar o passarinho. Também faz parte da dimensão espiritual. Então, eu coloquei essa circunferência para mostrar que apesar da gente distinguir essas dimensões serem de naturezas diferentes, nós somos um todo único integrado. E quem dá unidade a tudo isso é o eu. O eu, quando a gente fala eu percebo um passarinho, quem percebe? É o eu, né? Todas as vivências, elas partem do eu, elas brotam do eu, da pessoa. E é ela que dá unidade, que é essa consciência da própria vivência que dá unidade a todas as vivências da pessoa de uma forma geral. Edith Stein também fala que o corpo e a psique, eles formam uma unidade indivisível que se chama corpo vivente ou dimensão psicofísica. Porque ela vai falar, se eu olho só o corpo, não existe o corpo enquanto matéria pura. Se fosse só um corpo sem vida, seria quase como a experiência de um cadáver ou a experiência de um boneco no museu de cera. Mas quando eu entro em contato com uma outra pessoa, imediatamente eu percebo que é um corpo vivo, animado. E aí já entra a dimensão da alma e da psique. Por isso é impossível separar, né? E ao mesmo tempo, a dimensão da psique e do espírito formam um todo unitário que é a alma. O que é a alma? É tudo que não é material. Então, a alma faz parte da alma, a psique e o espírito. E toda essa constituição, essas dimensões do ser humano, na criação, originalmente, estavam em harmonia. E o nosso desafio hoje, depois da natureza caída, com a concupiscência, elas se desorganizaram. E o nosso desafio é tentar harmonizar tudo isso em cada situação que a gente vive, escolher, avaliar dos impulsos que me chegam, aquilo que eu quero dar livre vazão, aquilo que por uma escolha ética ou moral, eu acredito que eu posso dar uma forma diferente. Então os impulsos, a vida psíquica, ela é importante à medida em que ela é um termômetro de como as situações chegam a nós, como elas nos afetam, e ela pode nos ajudar a nos proteger, por exemplo, em uma situação de violência, uma situação de injustiça, pode me vir uma reação psíquica de repulsa, né, de ficar brava, de sentir raiva. Então isso é importante por quê? Porque ele é um termômetro de que aquela situação não foi justa. Mas ao mesmo tempo eu tenho a dimensão do espírito para avaliar o que eu faço com isso. Eu vou chegar na pessoa que foi injusta e vou dar um soco, vou dar vazão a essa minha raiva, ou eu vou avaliar e pensar como eu posso dar uma resposta a essa situação de uma forma construtiva, né? Então, esse é o nosso desafio, é tentar integrar e harmonizar essas dimensões. E além disso, então essas três dimensões falam da constituição essencial do ser humano, que é comum a todas as pessoas, independente da raça, da cultura, do contexto histórico, todos temos essa mesma estrutura e essas mesmas vivências. Mas a Edith Stein fala, quando eu encontro com alguém, eu não encontro com a sua estrutura universal. Eu encontro com uma pessoa que tem um nome, que está num contexto particular. E aí ela vai trazer uma questão muito importante que é a singularidade.
E aí ela vai falar que cada um de nós possui um núcleo, que ela chama de núcleo ou alma da alma, que é o lugar da nossa singularidade, é uma marca pessoal que faz com que cada pessoa seja única e irrepetível. Então, toda essa estrutura, ela se concretiza de modo particular em cada pessoa, em cada singularidade. E ela vai falar que esse núcleo, ele contém toda a potencialidade que a gente pode desenvolver ao longo da vida. E que não é possível a pessoa desenvolver nada que já não esteja presente de forma embrionária no núcleo ou na alma da alma. E nesse sentido, Edith Stein entende que a formação humana, o processo de formação, é um processo de tornar-se, de cada um se tornar cada vez mais si mesmo, ou seja, de conseguir se desenvolver de acordo com o núcleo. Tem um autor, Eric de Rous, que é um autor francês que estuda Edith Stein, a visão formativa de Edith Stein, e ele compara o núcleo a uma partitura individual, uma partitura musical. Então ele fala, é como se cada um tivesse a sua própria partitura. E a nossa tarefa é tentar identificar e desenvolver essa música que está nessa partitura. Essa é a nossa marca pessoal que cada um é convidado a deixar no mundo. Essa melodia, essa música única, que faz parte da nossa vocação individual. Bom, então eu vou falar agora do item D, de como essa estrutura essencial do ser humano se articula na mulher. Vamos passar para cá então o item D. Então Edith Stein vai falar que essa espécie ser humano, que ele chama de espécie, esse termo não está ligado à biologia, mas espécie quer dizer aquilo que é imutável, aquilo que está presente e que constitui a estrutura essencial. Então, a espécie ser humano, ela se divide ou se articula em duas espécies, masculino e feminino. O que Edith Stein vai falar é que os elementos masculinos e femininos estão presentes em todas as pessoas. Então, cada indivíduo possui em si esses elementos, mas de uma forma diferente, ou seja, na mulher predomina o elemento feminino e no homem predomina o elemento masculino. E por que é importante esse princípio? Porque se não fosse assim, seria impossível nos compreendermos, né? Seríamos quase que espécies diferentes, indivíduos completamente diferentes. Mas como essa estrutura essencial é a mesma, todos os indivíduos têm essa estrutura essencial em si. E o que ela vai falar é que essa estrutura, ela se articula, se organiza de uma forma diferente no homem e na mulher. Então, por exemplo, em relação no vínculo da alma com o corpo, a relação da alma com o corpo, ela vai dizer que na mulher, essa relação, esse vínculo é muito intenso. A mulher, ela sente, a alma dela, ela fala que a alma dela está presente em todas as partes do corpo, de modo que a mulher sente de forma intensa, mais intensa, tudo o que lhe acontece. Ela é tocada profundamente por tudo o que lhe acontece, de uma forma mais plena, né? No homem, o corpo, ele é vivenciado mais como um instrumento que está a seu serviço. Então, existe um certo distanciamento e uma maior objetividade entre o corpo e a alma. E Edith Stein vai falar que essa relação intensa na mulher, da alma e do corpo, tem a ver com a maternidade. Ela fala que essa experiência misteriosa de gerar uma vida dentro de si é uma união tão íntima de aspectos corporais e psíquicos que isso dá para entender como isso acaba extravasando para toda a natureza da mulher, né? E também Edith Stein vai entender essa unidade, né, dessa estrutura e do corpo com a psique a partir de um princípio de São Tomás de Aquino que fala que a alma é a forma do corpo. Então, quando a gente entra em contato com o corpo, com uma forma física, a forma masculina ou feminina, não dá para separar do aspecto psíquico, porque esse corpo é formado a partir de dentro. É a alma que dá forma a ele, não é algo que vem de fora. Então, o que a gente vê em nível físico, existe uma semelhança no nível da alma, no nível psíquico, né? E aí, no caso da mulher, então, as características físicas, pensando na maternidade, no próprio útero, no formato do útero, a gente vê que é algo
uma abertura, mas não é uma abertura que permanece aberta, mas que acolhe ao mesmo tempo. E essa é uma atitude da alma feminina, essa abertura que acolhe, que cuida, que gera vida. E isso é o psicofísico junto. Depois a dimensão do espírito é uma decisão ética do que eu faço com essa disposição. Se a gente pensar em cada singularidade, existem mulheres, por exemplo, que têm um sentimento às vezes de rejeição em relação ao filho, algo que está no psíquico, e com a dimensão do espírito, ela pode decidir o que faz com isso. Se eu acolho, eu posso pensar, não sinto afeto por essa criança, não sinto afeto por esse filho, mas ainda assim decido acolher, é uma decisão ética, moral. Ou não, eu dou livre vazão para essa reação, né, para essa atração ou repulsa. Esse é sempre o nosso drama, né, essa questão da concupiscência e de como harmonizar toda essa nossa estrutura. Então o que a gente está apresentando aqui são as inclinações naturais da natureza, essenciais, características essenciais, e Edith Stein sempre vai apontar, é preciso olhar como essa estrutura se concretiza em cada singularidade, em cada contexto. Então, voltando aqui, nós vimos que existe uma estrutura universal que nos constitui como seres humanos, que essa estrutura ela se articula de forma diferente no homem e na mulher, e ao mesmo tempo em cada singularidade de modo único, porque cada um é único. Então, concluindo, Edith Stein fala que toda pessoa se desenvolve nesses 3 níveis, como ser humano, como homem ou mulher e como indivíduo singular. Não são coisas separadas, tudo isso acontece de uma forma harmônica e integrada a partir da singularidade. Ou seja, eu vou desenvolver a minha humanidade, a minha feminilidade ou masculinidade de um modo único, singular. E para finalizar, eu queria deixar para vocês uma pergunta, na verdade uma pergunta que vocês não precisam responder para mim, mas para vocês refletirem e se apropriarem dessa visão da constituição essencial do ser humano. Minha sugestão é que vocês escolham uma situação que vocês viveram, que vocês tomaram alguma decisão, e tentar analisar essa situação a partir das 3 dimensões essenciais, das 3 dimensões da nossa estrutura. Tentar observar como é que estava o meu corpo, se eu estava tenso, se eu estava tranquilo, se eu estava descansado, enfim, como é que estava a minha situação do ponto de vista do corpo. Tentar imaginar do ponto de vista psíquico que emoções me tomavam, como aquela situação me afetava, e do ponto de vista do espírito, que decisão eu tomei, qual foi a minha posição livre e responsável diante daquela situação. Se foi uma posição tomada a partir de uma reação psíquica, se eu simplesmente reagi e não tive uma decisão livre, ou se foi uma decisão tomada a partir de uma avaliação crítica. Então deixo essa questão para vocês e nos vemos na próxima aula.